Muito bem, então voltamos aí para a gente falar um pouquinho sobre as palavras com R e RR, tá? Nós sabemos aí que, né, temos uma regrinha, algumas regrinhas básicas aí, tá? Para o uso do R e do RR, ok? Então, o RR, tá? Ele não pode ficar nunca no começo, aí no início das palavras, ok? Então, não se usa RR no início das palavras. Quando aí aparece um R entre duas vogais, a língua vai tremer quando a gente falar ou ler alguma palavra. Então, quando nós tiver aí a presença de apenas um R entre vogais, tá? Quando nós pronunciarmos essas palavras, a nossa língua vai dar aquela tremidinha, ok? Outra questão é que o RR só aparece entre duas vogais, ok? O RR, os dois Rzinhos juntos, só vão aparecer aí entre as vogais, ok? Quando o R, só um R, aparece depois de B, T e D, e antes, né, de uma vogal, o som aparece de uma letra só, tá? Então, quando o R aparece depois, tá? Depois de P, de T e de D, e antes de uma vogal, o som, né, ele parece ser apenas de uma letra só, ok? Muito bem. Por exemplo, brasa, pedra, elétrico, tá? É como se pronunciarmos apenas uma letra, tá? Quando o som do R ele é forte, mas ele não está aí entre uma vogal e uma consoante, usamos só um R. Então, o som é o que parece, né, de dois. Por exemplo, parte, acervo, tá? Nós temos o R aí, que é um R forte, e ele está aí entre uma vogal e entre uma consoante, tá? Por exemplo, parte, acervo, e ele está aí entre uma vogal e uma consoante, tá? Então, ele tem aí o som forte. O R, só um R, no final, tem som de RR, com a garganta tremida, tá? Então, quando nós usamos o R no finalzinho das palavras, tá? Ele tem um som de dois R's, mas, né, nós sabemos que nós usamos apenas um R, tanto no início da palavra quanto no final da palavra. Então, sempre os dois R's, ele vem no meio da palavra, entre as vogais, certo? Beleza. Então, vamos voltar lá para o nosso livro. Palavra com R e RR. Então, nós sabemos que o R, né, para iniciarmos alguma palavra que é escrita com R, nós usamos apenas um R. E o RR, ele sempre vem no meio de vogais, ok? E quando vamos finalizar uma palavra que tenha R, nós sempre usamos apenas um R, nunca dois R's no final da palavra, beleza? Então, vamos lá. Leia o poema e observe. Nova rotação. Em meu caderno de poesia, fabrico um dia inteiro de paz. A guerra faz no baú de ideias mortas. E a terra toda ondula em dança lenta, mais leve e azul. Inaugura uma nova rotação, como o botão de uma flor desconhecida. Todos saem às ruas com suas sombrinhas salpicadas de arco-íris e embrulham seus pães com a palavra amor. Observe aí a palavra guerra, tá? Então, nós estamos observando a palavra guerra, que é escrita com dois R's. Outra coisa, nós podemos perceber que guerra está entre vogais. Muito bem. Então, o som, né, forte do RR é o que está entre as vogais, tá? Então, uma dica, não se usa RR no início das palavras e nem no final, tá? Então, veja algumas palavras com RRR. Então, o R no início, tá? O RR com o som forte, o R, né, só um R entre as vogais, com um som aí mais leve, tá? Um som mais brando. E
aí consoante N mais R, tá? Então, quando nós temos um N aí, tá? Nós vamos usar apenas um R, beleza? Muito bem. Nós temos aí agora a nossa atividade. 1. Circule as palavras escritas corretamente. Então, nós vamos circular terra, serrote, carretel, rio, rabisco, guerra, rosa, cachorro, enredo, marreco, burro, natureza, borracha e honrado, tá? Então, essas são as palavras aí escritas corretamente. Nós podemos perceber, ó, no RR aqui, que o rosa, né, ele foi iniciado aí com 2 R's, mas nós sabemos que, né, nunca pode acontecer isso, tá? É regra, ok? 2. Coloca-se R depois da consoante N, ok? Então, copie as palavras e escolha uma para escrever uma frase. Então, você vai colocar aí o R aí antes do N. Então, vai criar aí as palavras enraizado, enredo, enroscado, enrugado e enraivecido, tá? E você vai escolher uma palavra aí para criar uma frase, tá? Por exemplo, criei um enredo para a minha história, tá? Você vai colocar aqui, criar uma frase. 3. Leia sobre como preparar um macarrão instantâneo. Que legal! Vamos aprender a fazer um macarrão instantâneo para quem não sabe. Então, nós temos aí o modo de preparar. Peça a um adulto que coloque no fogo uma panela com 1,5 copo de água. Deixe ferver. Retire o macarrão da embalagem e despeje-o na água fervente. Mexa o macarrão devagar até ficar soltinho. Deixe cozinhar em fogo brando durante 2 minutos. Então, acrescente o tempero do envelope e um fio de óleo. Misture tudo e espere cozinhar mais 1 minuto. Desligue o fogo. Está pronto o seu macarrão instantâneo. Então, o que a nossa atividade está pedindo para a gente fazer nesse texto? Classifique as palavras grifadas no texto de acordo com a posição do R. Então, tem algumas palavras lá que são com risquinho embaixo, tá? Então, elas estão grifadas. Que são elas? O retire, durante e misture. Então, o R está entre as vogais, ó, I, E, U, E, tá? Então, nós temos aí o R que está entre as vogais. E nós temos o macarrão, né? Que o RR, ele tem o som mais forte. Nós temos a 5 aí. Escreva frases com as palavras abaixo. Então, você vai criar uma frase aí, tá? Com cara e ligeiro. E vai colocar aqui pra gente, depois vai contar isso pra gente nas nossas aulas online, tá? E tem também aí, ó, rabugento e cachorro. Então, vocês vão criar 2 frases aí, colocando essas palavras nas frases de vocês, tá? Nós temos a 6. Procure no caça-palavra os vocábulos abaixo. Então, nós temos aí, ó, ferrugem, Henrique, rei, pássaro, arranhou, aranha, rosa, hora, enrijecer e dicionário, que vocês vão procurar aqui no nosso caça-palavra, certo? Encontraram? Beleza. Então, muito bem. 7. Complete as palavras de acordo com o que estudamos sobre o R. Então, vocês vão completar aí as palavras com R ou, né, com 2 R's ou somente com R. Então, nós sabemos aí, ó, carroça, nós vamos escrever com 2 R's, porque está entre vogais. Farra, 2 R's, está entre vogais. Carruagem, 2 R's, que é um som forte, está entre vogais. Marreta, genro, né? Porque ele está aí, ó, vem antes, ele vem depois aí do N. Enriquecer, pirralho, riacho, tá? Sempre quando vamos iniciar uma palavra, nós iniciamos aí que é uma palavra que tem a R, lógico, né? Nós sempre colocamos apenas um R, é regra. Morrer, ratoeira, corrente e serrote, tá?
8. Leia as dicas e preencha a cruzadinha. Então, nós temos aí, homem que não tem cabelo, ele é o quê? Exatamente, ele é careca. Cometer erros é o quê? Né? Errar. Alimento preferido do coelho é o quê? Cenoura. Instrumento usado para passar roupa é o quê? O ferro. Lanterna de automóvel é o quê? O farol. Correto? Muito bem. Nós temos aí uma produção de texto, ok? Então, nós temos um pequeno textinho. A coragem sempre deve vir acompanhada com a sabedoria, pois a valentia, sem reflexão, não passa de uma tolice perigosa. A coragem deve ser praticada nos momentos certos, na nossa vez de falar e agir, para nos defender ou defender aqueles que precisam de nossa interferência. E põe a sua coragem diante das dificuldades que surgem durante a vida para vencê-las uma a uma. O texto Vida de Papel é um conto. Os contos, em geral, apresentam fatos, personagens, tempo e lugar. O enredo dos contos tem a seguinte estrutura: apresentação, complicação, momento mais importante e o desfecho do conto. A apresentação está logo no início do texto e traz informações para situar o leitor no texto. Às vezes, é eliminada do texto. A complicação é um fato inesperado que surge no decorrer dos acontecimentos. O clímax é o ponto central do texto. É o momento mais interessante ou importante do texto. O desfecho é a forma como foram finalizados os acontecimentos do texto. Existem vários tipos de conto. Dentre eles estão o conto de fadas, o conto fantástico e o conto de terror e o conto policial que nós vimos aí em aulas anteriores. Escolha o tipo de conto que você gostaria de escrever e com essas informações construa aí seu conto no caderno, ok? Então você que está assistindo essa aula vai construir o seu conto aí no nosso caderno aí de língua portuguesa e nas nossas aulas online, tá? Cada um vai ler o seu conto lá pra gente, ok? Muito bem. Então, temos mais alguma coisa? Isso. Então, finalizamos aqui a nossa correção e finalizamos também aqui o nosso conteúdo de artigo definido e artigo indefinido, ok? Então, um forte, 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 forte abraço e até a nossa próxima correção, que vai ser... Vai ser isso. Tchau, tchau.